Mackenzistas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do LegalCast Mackenzie, o podcast do Legal Hackers. Dessa vez, como sempre, estamos com um episódio super especial, diretamente com um parceiro aqui do nosso podcast. Mas antes de apresentar nosso convidado de hoje, vamos apresentar a nossa nova co-host que está aqui participando, que vai super apoiar esse episódio. Por favor, se apresente um pouquinho para os ouvintes. Oi, pessoal, boa tarde. Meu nome é Stephanie, eu estou no terceiro ano da Faculdade de Direito e estou muito feliz de estar aqui para conversar com o nosso convidado. Boa, show demais, hein? Então, beleza, é a primeira vez, né, que você está participando. Primeira vez. Show. E lembre-se, para você participar do podcast, se você que é estudante de Direito, quer fazer parte do podcast, você tem que se inscrever e ser membro do Legal Hackers Mackenzie, tá? Aí você vem participar do nosso time. Então, agora já nos apresentamos. Por favor, nosso convidado da vez, um convidado de honra do dia, pudesse apresentar para os nossos ouvintes aqui. Boa. Stephanie, é minha primeira vez também no podcast, então que bom que não sou o único aqui estreando. Meu nome é Daniel Faila, eu sou sócio do Faila Lima Advogados hoje, né? Então é um prazer estar aqui, espero que o papo aí renda bons insights aí, boas reflexões para todo mundo. Boa. E antes de ser o sócio do Faila Lima Advogados, quem é o Daniel Faila? Como ele chegou até os dias de hoje? Quem é a pessoa que está aqui sentado com a gente na sua experiência mais pura do jurídico? Vamos lá. Bom, eu tenho uma carreira assim, no começo ela foi bastante instável, eu tive muitos estágios, eu passei por muitos estágios, então eu estagiei em empresa multinacional de agroquímicos, estagiei numa empresa de telecomunicações, estagiei em escritório, contencioso, ralando a barriga no balcão, né? Acho que isso não existe mais hoje em dia, mas na minha época era isso, não tinha nem máquina fotográfica ainda, então eu levava fichário na mão para anotar os andamentos dos processos, enfim. E aí quando eu me formei, eu comecei a trabalhar num escritório, e lá eu trabalhava com contencioso. Mas eu nunca fui muito fã do contencioso, assim, nunca foi algo que me atraiu muito, né? Eu trabalhava porque, assim, né, quando você sai da faculdade, saibam, muitas vezes a primeira oportunidade que aparece, a gente agarra, a gente abraça. E faz parte. E foi muito legal, porque eu aprendi muitas coisas legais, conheci muita gente bacana nesse estágio. E essa experiência do contencioso também me ajudou muito a ter alguma flexibilidade, algum entendimento de como as coisas funcionam no judiciário do Brasil. E aí eu saí desse escritório e eu fiquei desempregado. Fiquei desempregado 6 meses. Mas isso você estava como advogado? Estava como advogado. Advogado. Fiquei desempregado 6 meses e foi um período horrível. Não fiquem desempregados, por favor. Mantenham seus empregos, estou brincando. Mas eu encontrei, então, uma vaga temporária no escritório, no Dun & Simpson. E lá eu entrei como temporário e saí de lá como sócio. Então foi uma história bem bacana. Lá eu comecei a trabalhar já com contratos, né? No escritório que eu tinha conseguido meu primeiro emprego como advogado, eu já trabalhei com contratos lá. Então já fiz uma migração interna para a área de contratos, né? Mas no escritório eu comecei trabalhando com contratos muito voltados à propriedade intelectual. Então licença de uso de marca, licença de patente, fornecimento de tecnologia, contratos de assistência técnica, franquia, software, enfim. E eu comecei a trabalhar lá, fui muito bem, fui muito feliz lá, virei sócio, fiquei lá 15 anos. E aí eu saí do Daniman para ser sócio numa Big Four, na Deloitte. Fiquei lá 2 anos, lá foi muito bacana também ter essa experiência de consultoria, né? Você vê aí as necessidades do cliente por um outro ângulo, né? E foi uma experiência muito legal até mesmo, porque tive a oportunidade de conviver com muitos bichos que não advogados, então foi bem bacana também nesse sentido, né? E aí resolvi, junto com meu sócio, Carlos Lima, que também era Daniman da Deloitte, com o Kei Kobayashi, Ana Martins, o Walter Baco, nós fundamos o Faila Lima aí. Então estamos nessa empreitada agora. Boa. Então, o Carlos, que inclusive gravou com a gente, o Carlos gravou com a gente o episódio de IA e privacidade. Você assistiu, né, Stephanie?
Ah, legal, bacana. Vamos testar vamos ver se tá todo mundo bem preparado. assistir. Você assistiu também, Daniel? Não. Muito bom, E muito bom. vou ter que ir melhor, porque senão eu vou ter que pagar um café pra ele. Vai ter que pagar um café pra ele, então tudo certo, então. Então vocês vieram, vocês estão andando em caixinhas, então. Vocês vieram já terceiro emprego juntos, certo? A gente tá na nossa terceira experiência, nosso terceiro trabalho juntos, né? Nós nos entrosamos muito bem, né? Entendi. A gente sempre trabalhou muito bem juntos. Acho que um pouco um complementa o jeito do outro trabalhar, né? O Carlos, ele tem um pensamento muito direto, um raciocínio muito lógico, né? Pensamento um pouco mais analítico. Eu viajo um pouco mais, tal. Ele vem e concretiza as coisas. Entendi. Então, isso é legal porque a gente tem essa sinergia bacana e essa amizade, né? Virou uma grande amizade. E agora a gente está nessa empreitada, nesse desafio, né? De começar um escritório do zero, né? Que não é fácil, não é simples. Você está acompanhando isso aí de perto, ajudando muita gente também. Obrigado, Pedro. Imagina. Pra quem não sabe, eu estou fazendo parte desse escritório também. E aí a gente está nesse desafio grande, assim, porque envolve muito mais competências, né? E muito mais habilidades do que nós já tivemos oportunidade de praticar no dia a dia da nossa carreira, né? Durante a carreira a gente, claro, vai ganhando algumas qualidades, algumas características diferentes, vai crescendo, né, em alguns pontos, em outros a gente vai deixando mais de lado. Mas agora, quando você está à frente de um projeto como esse, você tem que pôr toda a sua capacidade para jogo. Assim. Você não pode esconder nada, você tem que estar com a alma 100% entregue e dedicada a isso. E isso é muito legal, assim, é muito apaixonante, porque isso traz para a gente um envolvimento, uma necessidade de presença, né, no dia a dia das coisas, né, como entrega mesmo, que é muito legal. Está em todas as pontas, né? Exato, exatamente. Interessante, boa. Mas é isso aí. Eu tenho uma dúvida. Vamos lá. Quando a gente fala de gestão de contratos, me vem à cabeça um conceito muito abstrato. Sim. Então, eu gostaria de saber o que é, de fato, a gestão de contratos, quais são as funções, o que ele engloba em si, para eu entender melhor o que é, de fato. Porque é o que você está atuando hoje também, né? Sim. Em seus focos no escritório, certo? Sim. A gente trabalha lá com gestão de contratos. E como o público, né, é de estudantes, né, acho que é importante, essa pergunta é muito boa, porque nem todo mundo teve a oportunidade de trabalhar com contratos e estar no dia a dia em contato com isso, né? Primeiro, assim, o que é o contrato? Tá? O contrato, ele não é só um pedaço de papel, hoje não mais, né? Um arquivo digital, né? Não é um texto, né? Eu acho que o contrato, a gente nunca pode perder de vista que ele é mundo real. O contrato, ele é a formalização de uma negociação, de um acordo comercial, de uma transação. Né? E como mundo real, sabe? A gente não pode perder de vista. Por exemplo, o contrato ele serve para garantir que as atividades empresariais que todas as partes que estão naquele projeto, naquele contrato pensaram, né, quando assinaram aquele contrato, quando entraram naquele negócio, que elas consigam ser performadas, executadas de acordo e tragam os resultados que todo mundo esperou. Né? Então, se eu sou uma empresa, para tentar concretizar aqui um pouco, eu sou uma empresa de cosméticos. Então, eu vendo lá perfume. Eu preciso de uma embalagem. Né? Preciso de embalagem. Né? E quando eu preciso de embalagem, eu vou contratar uma fábrica que forneça embalagem. Então, quando eu assino um contrato, o que isso quer dizer? Que essa fábrica que fornece embalagem vai programar seus trabalhadores, vai programar a compra do insumo dela, do fornecedor que está na China, que está em outros países, ou que está em outros estados, enfim. Né? Ela vai fazer toda uma programação. A empresa de cosmético, ela vai contratar uma equipe de marketing, ela vai desenvolver uma marca, ela vai fazer uma campanha, ela vai contratar o jurídico para revisar o contrato, para lidar com os consumidores quando esses vierem aí com algum tipo de reclamação, enfim. Então, o contrato ele faz parte de toda essa engrenagem empresarial, né? Ele não é nunca nem o começo e nem o fim de nada. Ninguém começa um negócio porque assina um contrato. Vocês vão ver no dia a dia de vocês, quando vocês estiverem mais ativos aí na área jurídica, que vira e mexe tem empresas que estão fazendo negócio e depois
o negócio já começou, o serviço já está sendo prestado, e só depois assinar um contrato. E não é o fim de nada, ninguém senta na mesa para negociar, para assinar um contrato. Está todo mundo ali sentado para fazer outras coisas. O contrato é um detalhe. Tá? Só que é um detalhe importante. Tá? E é importante porque, às vezes, a gente está lidando com coisas essenciais, como a embalagem do perfume. Né? Você não consegue vender um perfume fora da embalagem dele. Né? Ainda mais aquelas mais estilizadas, né? Que tem uma certa distintividade. Mas no metrô. Então, assim, o que a gestão de contratos é, no fim das contas? Você conseguir entregar documentos jurídicos, contratos, instrumentos, que formalizem adequadamente os acordos, garantindo que as atividades empresariais previstas nesses acordos consigam ser desenvolvidas sem solavancos, mitigando os riscos ou afastando os riscos que você já prevê para aquela atividade. Tá? Isso sempre muito ligado à estratégia da empresa. Tá? Então, quando você faz isso é muito simples, pensando assim, eu tenho 3 contratos. Esse é importante, eu vou sentar, vou fazer bonitinho, etc. Vou tomar um tempo e vou fazer o melhor contrato do mundo. Beleza. O segundo, o terceiro, a mesma coisa. Daqui a pouco você tem 100 contratos por mês, 300, 400, empresas tem 500 contratos sendo gerados por mês. Como é que você administra a necessidade de entregar esse documento e, mais que isso, como é que você acompanha a vida desse contrato? Então, durante esse período, algumas escolhas você vai ter que fazer. Você não vai conseguir fazer o contrato perfeito para os 300 contratos que você faz no mês. Para alguns fornecedores, você nem contrato vai fazer. Então, por exemplo, a compra d'água aqui que a gente está tomando aqui, a garrafinha de água para ter na sala de reunião. Precisa de contrato para isso? Ele só vai me entregar água. Né? Não é mais fácil fazer um pedido de compra? Né? Ou o conserto do ar-condicionado, a manutenção do ar-condicionado, né? do escritório, não da fábrica, do escritório, né? Que aí é mais simples. Eu preciso de um contrato de prestação de serviço, não é mais fácil fazer uma ordem de serviço, chamar a pessoa aqui, ela faz o serviço e pronto. Né? Então, é um pouquinho isso, analisar onde estão os principais riscos, aonde a estratégia da empresa quer focar e onde ela não precisa focar, onde os riscos não se apresentam tão grandes, para que eu possa entregar uma gestão de contratos. O que é? Você dá para a empresa segurança jurídica e o dinamismo jurídico que ela precisa, né? Dentro do ambiente, do portfólio de contratos e fornecedores, parceiros, clientes que ela tem. Né? Então, é isso que é a gestão de contratos. Outro ponto que é muito interessante é cliente, por exemplo. Né? Às vezes, né, você tem lá um contrato lindo, perfeito, assim, início, meio e fim, todo concatenado, bonitinho. Você manda minuta para o cliente. Ele não assina. Não assina. Fala, não, isso aqui não assina. Já passou isso, não sei se já passou com vocês, mas perguntem aí por aí, para os pais, para os amigos. Já chegou um contrato na sua mão que você não quis assinar ou ficou com medo? Por quê? Poxa, a minuta está tão boa, tão boa, tão boa que o cliente não assina. Ela é tão boa para a empresa que o cliente não assina, entendeu? Então, assim, isso também é gestão de contratos. Entendeu? Então, poxa, que riscos que eu estou disposto a assumir para que meu cliente assine o contrato comigo? Poxa, eu não quero dar garantia nenhuma. Mas, às vezes vale a pena você dar uma garantia ali para que você traga o cliente para a mesa e dê tranquilidade para ele. Muito se fala da experiência do cliente e tal. Isso também é gestão de contratos, né? O contrato passa por essa experiência. Né? Tipo, chegou um contrato fácil de entender, com as cláusulas claras, objetivas, eu sei exatamente onde eu estou, com quem eu estou lidando, com quem que eu tenho que falar, se dá um problema, o que vai acontecer. Né? Porque o contrato também é um pouco isso, né? É um cartão de visitas, né, da empresa com o cliente. Então, você negociou, foi ótimo. O vendedor é sempre legal, o vendedor. O vendedor, gente, ele é sempre agradável. Senão ele não venderia para ninguém. Ele vai vender bonitinho, isso aqui. Aí chega o jurídico. E aí toda aquela experiência, gente, às vezes demora dias, meses para você assinar um contrato, porque o jurídico não consegue destravar aquela negociação. Então, a gestão de contratos tem tudo isso, desde a construção dos modelos de contratos
até a parte da assinatura e acompanhamento da vida desse contrato, que vem depois, né? Assinou o contrato, tá tudo bonitinho. Qual contrato que está dando problema? Que tipo de reclamação os usuários daquele contrato estão tendo? Ou o contrato está sendo eficiente para garantir, por exemplo, que o fornecedor me entregue aquele produto, a embalagem do perfume no prazo? Ou não? Né? Quando eu executo essa cláusula, quando tem um problema na justiça, né? E aí eu tenho que me valer do contrato. O contrato está vencendo? Ele está sendo secundado? Ele está sendo sustentado na justiça? Então, assim, tudo isso é muita coisa, né? E isso tudo é gestão de contratos. Entendi. Então seria. Tem a esteira, os contratos, Uhum, certo? Que é ali onde se produz contratos. uhum, Imagina que é o advogado sênior lá fazendo contrato, uhum. certo? E tem o gerenciamento de toda essa esteira, toda a Isso. vida dele. Que eu acho que entra o CLM, Uhum, certo? uhum. Que É isso. quem não sabe mais ou menos o que é o CLM e suas siglas, Uhum. se puder explicar aqui, mas imagino que seja todo esse gerenciamento, aí o que a gente pensa sobre essa administração? Dados, tecnologia, inovação, experiência do usuário, experiência do cliente, né, etc. Isso, é isso. Sim, é isso. Tá? A gente chama todo essa esteira aí que você que você citou de ciclo de vida do contrato. Né? E o CLM é uma ferramenta de gestão do ciclo de vida do contrato. Da Contract Life Cycle Management. O contrato, então, ele começa desde a concepção do modelo de negócio, aí não é nem pelo advogado. Isso é uma questão muito importante. A gestão de contratos, e antes que eu esqueça, acho que é muito importante citar isso, porque exige do advogado habilidades que são um pouco diferentes, pouco comuns, né, para a maioria dos advogados. O contrato, ele passa na mão, o contrato, ele passa na mão de quase toda a empresa. Quando eu digo isso, de quase todos os setores da empresa. Ele vai passar na mão do pessoal de vendas, na mão do pessoal de compras, na mão do pessoal de contratos, pessoal de compliance, o pessoal de projeto, o pessoal da execução, da entrega. Todo mundo tem um pitaco para dar sobre contratos. E todo mundo tem uma necessidade em relação aos contratos. Tá? Então, o contrato ele começa lá, na criação do modelo de negócio da empresa. Então, poxa, eu quero lançar um perfume novo, quero vender um perfume novo. Legal, beleza. Ó, em algum momento, eu vou precisar nos contratos necessários para que esse perfume saia, né, da minha cabeça e vá para a mão do consumidor. Aí eu preciso contratar um desenvolvedor do produto, eu preciso contratar a fábrica da embalagem, o insumo do produto, eu preciso contratar a equipe de marketing, jurídico, tudo isso que eu já falei. Né? Então, isso começa a nascer ali o contrato. Então, aí, beleza. Chegamos para uma necessidade específica, compra da embalagem. Vamos avaliar, aí tem a fase da avaliação da necessidade, do cabimento daquele contrato. Depois a gente vai passar para a negociação, propriamente dita, que vem tanto a negociação comercial, quanto os prazos de entrega, preço, qualidade, níveis de serviço, parará, até a negociação dos termos do contrato. Então ali você vai sentar, vai negociar os termos do contrato, vai discutir cláusula X, cláusula Y, parará. Passou essa fase, você vem para a implementação. Então você contratou, agora a gente vai implementar aquilo que a gente imaginou. Então eu começo a arranjar todas as providências para que eu comece a comprar o produto daquela empresa, aquela embalagem. Né? E aí a fase da execução propriamente dita, né? Que é começar a comprar, a pagar, emite fatura, contas a pagar, parará, recebe o produto está ruim, está bom, volta, devolve, não, esse aqui está com defeito, tudo isso. Tá? Esse até o momento que o contrato acaba, né? Seja por término do prazo, ou seja, porque as partes, ou uma das partes, resolveu que não queria mais. Tá? Então, isso é o ciclo de vida do contrato, sim, muito basicamente. Tá? Só que em tudo isso tem que caber a estratégia da empresa. Então, o contrato tem que refletir isso. E tem que caber a governança da empresa, as políticas da empresa. Então, a gestão do contrato é isso. Você lidar
com toda essa esteira que você muito bem definiu, implementando a estratégia e implementando e garantindo que a governança da empresa esteja presente ali naqueles contratos, né? E aí, explicando um pouquinho, o que é governança, né? Governança poxa, eu me preocupo com sustentabilidade. Então, eu tenho lá uma cláusula de sustentabilidade, uma cláusula anticorrupção. Eu tenho lá a necessidade de ter certeza de que o meu fornecedor não está poluindo ou, enfim, não está usando, no caso, por exemplo, da indústria têxtil, isso é muito comum, não está usando mão de obra com análoga à escravidão, né, com condições de trabalho análoga à escravidão. Enfim, eu preciso ter algumas certezas, algumas condições no meu contrato que são fundamentais para a sustentabilidade da minha empresa, são fundamentais para o que eu penso sobre a sociedade, são fundamentais para a minha reputação, né? Então, é isso que a gestão de contratos faz. E o CLM facilita, eu falo muito, né? Não, mas Facilita, tá muito bom, eu tô concentradíssimo aqui. facilita muito a gestão disso. Porque uma coisa que eu falei, você tem 4, 5 contratos, beleza. Você tem lá 1000 contratos. Como é que você vê, ao mesmo tempo, onde está esse contrato? Está com o Pedro? Está com a Stephanie? Está em compras? Está no jurídico? Está com a outra parte? Eu não sei onde ele está na fase de negociação, por exemplo. Já está assinado, não está assinado? Né? Então, isso é a primeira coisa. Então, ele ajuda a ver onde está. Segundo, ele cria um ambiente de revisão do contrato. Então, você não tem mais a troca de e-mail, porque e-mail é horrível. Né? Eu estou negociando com a Stephanie sai da empresa, né? vai tirar o ano sabático, e aí eu não tenho mais com quem falar, eu perdi todo o histórico. Né? E aí? Então, o CLM ele garante que fique tudo no ambiente, registrando, monitorando todas as alterações feitas no contrato. Então, eu sei quem fez, quando fez, por que fez. Né? Então, isso é outra coisa. E aí eu consigo acompanhar depois a vida dele. Qual contrato que está para vencer daqui 6 meses? Eu preciso começar a negociar a revisão. Qual contrato que não está com a cláusula de proteção de dados porque mudou a lei e eu precisei revisitar todos os meus contratos para incluir lá uma cláusula de proteção de dados sensíveis, por exemplo. Né? Porque eu sou uma empresa que tem dados sensíveis, que trata dados sensíveis. Então o CLM ele te dá esse poder de agir rapidamente e com precisão, né, sobre toda a sua base de contratos. Então, acho que, em linhas bem gerais, é isso. É que daí você tira os indicadores, né? Você tira os indicadores do CLM. Né? Então, ele te dá esses indicadores, ele te dá um pouco dessa... Hoje, né? Hoje, os negócios são muito orientados a dados. Né? Então, o achismo, né? E o advogado é muito do achismo ainda, né? Da percepção, do sentimento, que bem treinado, ele normalmente é bem apurado, mas você precisa ter informações concretas às vezes. Né? Porque vem lá uma auditoria interna, por exemplo, auditoria interna. O que é auditoria interna? Vem cá e fala assim, olha, eu quero rever todos os seus contratos para ver se eles estão seguindo as regras da empresa. Se tem lá as cláusulas mandatórias, as cláusulas obrigatórias. Aí você vai lá puxar os contratos no CLM e você vai ver. Eu tenho 90% dos meus contratos com todas as cláusulas mandatórias. 10% eu não tenho. Mas por quê? Aí você já começa. Esses 10% quem são? Essas partes com quem eu assinei esses 10%? São clientes. E aí eu tive que fazer exceções dentro da política da empresa. Por exemplo. Né? Ou não, eu tive que fazer uma exceção porque tinha uma negociação, uma condição comercial XYZ que, poxa, para esta questão aqui, o presidente que está lá como a pessoa que aprovou essa condição especial. Então, assim, tudo isso o CLM traz porque ele te dá esses indicadores, né? E lógico, ele vai dar quantos contratos a parte, o departamento de marketing assinou no ano de 2023. X. De que tipo? Foram 30 prestações de serviço, 20 fornecimentos, 2 licenças de uso de marca. Qual foi a média de preço para prestação de serviço? Foi 30 mil reais por mês, sei lá. Então ele vai te dando informações também que são boas e úteis, né, para a gestão da empresa como um todo. Eu queria entender um pouquinho melhor como é que esses indicadores são determinados, porque numa empresa, normalmente a gente tem
vários contratos, como o senhor falou, e de diferentes temas. Uhum, Então, como que determina, como que vê a produtividade, se tem alguma demanda que precisa de uma uhum, atenção a mais, uhum, utilizam, além do CLM, alguma ferramenta mais específica, né? Porque eu imagino que se são tantos, uhum. a gente é humano, não Sim, sim, damos conta sim, de sim. tudo isso. Eu imagino que tenha soluções integradas com RPA, se imagina com, Uhum, né, com automações, né? uhum, Não, uhum. não sei, acredito que sim. Aí vamos voltar para um ponto que a gente passou aqui rapidamente, uma das respostas anteriores. Definição dos indicadores, ela parte da estratégia da empresa e do que você quer obter de informação daquele portfólio de contratos que você tem. Tá? Não adianta nada você sair fazendo indicador que não serve para nada. Né? Então, assim, eu quero saber quantos prestadores de serviço de jardinagem eu tenho. Às vezes, você é um prédio, como nós estamos aqui hoje, né? Isso não é tão importante, né? Isso não é relevante para a empresa. Então, você tem que entender qual é a estratégia da empresa, o que, que é valioso para ela, o que, que ela quer proteger e o que, que ela quer entender para dar agilidade e dinamismo para o negócio dela. Tá? Então, por exemplo, eu tenho muitos contratos de longo prazo. Contratos de longo prazo, eles têm uma tendência grande, muito grande, a dar problema. Porque assim, o contrato, eu brinco que é uma roupa, né? Aquela roupa bonita que você compra para uma festa. E aí, eu sou desses, eu não sei vocês. Eu compro uma roupa boa, eu não uso. Né? Eu fico com ela guardada, porque, né, tem que usar em ocasiões especiais. Aí quando você vai usar de novo, ela não cabe mais. Né? Porque passou tanto tempo, as coisas mudaram tanto, que ela não cabe mais. Você A engordou, gente fica enfim, inchadinho. fica inchadinho, né? Vem a traça, come um pedacinho e tal. Né? Então, Culpa assim, da traça, então, na verdade. roupa da traça, roupa da Aham. traça. Cuidem da, Culpa da da traça. traça. É. Então, o contrato de longo prazo, por exemplo. Então, assim, eu quero saber quais são os contratos que eu tenho com mais de 3 anos de duração. E nesses contratos eu vou ter que ter atenção para ver se o nível de serviço está sendo mantido, para ver se não está tendo nenhum tipo de ruído, se eu não recebi uma notificação, se eu estou consumindo ainda esse contrato. Então, o consumo de contrato é uma coisa muito importante, é um indicador muito importante. Então, quanto eu estou consumindo, poxa, o preço variou muito. O preço em 3, 4 anos varia gigantescamente, assim. Então, variou muito. Poxa, pode ter uma pandemia no meio, né? Pode ter qualquer tipo de problema no meio. Eu vou ter que revisitar esses contratos. Então, por exemplo, é um indicador. Eu quero saber quais são os contratos de longo prazo que eu tenho para determinar subindicadores, outros indicadores relacionados àquele contrato. Ou, por exemplo, eu sou uma empresa de tecnologia. Eu quero entender quais os meus fornecedores têm cláusulas de cessão de direitos de propriedade intelectual, quais não têm, né? Quais são as condições que eu tenho com essas pessoas para entrega, o SLA, os prazos para os projetos. Então, estou acompanhando ali, eu contratei o Pedro para desenvolver um software, ele está trabalhando ali, eu vejo que o projeto está demorando, vai durar mais e o contrato dele está acabando. Então, estou monitorando o prazo para entender que eu preciso falar com o Pedro para a gente alongar o prazo do contrato. Né? Às vezes eu já sei que o Pedro vai ser um fornecedor que, se eu prolongar o contrato com ele, ele vai querer renegociar. Entendeu? Vai Sou querer aumentar difícil. o preço. Sou difícil, Entendeu? Então, tudo isso são métricas que você vai estabelecendo. Claro, a gente está falando aqui em universos pequenos, né, em condições pequenas, mas isso pode ser em escala industrial, literalmente falando. Tá? Então, aí você tem que estabelecer uma coisa muito importante. Por exemplo, no exemplo da empresa de cosméticos. Né? Recentemente, eu acompanhei um projeto que estratificou. Né? Primeiro, assim, viu o nível de cobertura de contratos que os parceiros comerciais dessa empresa tinham. Então, desde fornecedores, clientes, né? Quem estava sob contrato. E tinha um nível altíssimo de contratação. Tinha lá 75% dos parceiros estavam sob contrato. Que legal, ótimo. Né? Do ponto de vista jurídico, né? De segurança jurídica, bati no microfone, é ótimo. Mas quando foram ver,
Os fornecedores estratégicos do insumo, da embalagem, da fragrância, eles não tinham contratos. Ou seja, se desse um probleminha, que nem aconteceu uns anos atrás, não sei se vocês lembram, um navio ficou atravessado no canal de Suez, ninguém passava Sei, mais. sei. Atrasou lá porque um navio ficou atravessado num canal qualquer. A Faz entrega uns, dos uns insumos. 10 anos, né? Não, Por aí. um pouco menos, um pouco menos. Será? Um pouco menos. Mas sei lá, dá um problema desses. Como é que você faz se o seu fornecedor não está te entregando? Né? Então, foi uma gestão de contratos não tão bem feita. Porque tinha um monte de contrato por um monte de fornecedor que não precisava ter. Ou que não eram tão estratégicos. E os estratégicos que precisavam ter contrato. Para que, por exemplo, deu um soluço, o fornecedor não consegue entregar, eu consigo correr do Pedro para a Stephanie. Entendeu? Sem ter multa. Entendeu? Sem ter nenhum tipo de problema. Então, assim, esse tipo de coisa, né, que o CLM ajuda a gente a identificar. E aí sim, tem outras ferramentas, outras integrações sistêmicas que podem ser feitas, que potencializam o uso do CLM, que pode ser integrado com o CRM, ele pode ser O integrado CRM é de vendas. de vendas, pode Comercial, ser né? isso, comercial quando você está no sell side, né, quando você está Entendi. vendendo, pode ser integrado com o ERP. Ah, mas de marketing também. Sim, De todas, muitas áreas, né? Contratos é tudo, né? Isso. Qualquer instrumento é um instrumento comercial, né? Exato, Então, ele exato. vira tudo. E o legal do contrato, assim, que ele é tudo, todo mundo toca no contrato, todo mundo numa empresa vai ter algum dia, vai ver um contrato na frente dela. Você pode ser um analista júnior, você vai ter que lidar com algum aspecto do contrato algum dia na sua vida. Não Quer tem ter uma casa, um de aluguel, ter onde morar. Isso, e dentro da empresa mesmo, dentro da sua atividade dentro da empresa, né? Só que ninguém é muito pai do contrato. Quem que é o pai do contrato da empresa? Quem que é a mãe do contrato? Né? Quem manda no contrato da empresa? É o jurídico? Entendi. É o compras? Não tem um departamento de contratos Departamento de contratos. que organiza tudo isso, entendeu? O jurídico acaba tomando bastante à frente. Ele adota. Ele adota, né? O jurídico, o advogado, ele é fominha, né? Ele gosta de centralizar as coisas. Mas o jurídico, ele acaba tomando à frente. Só que, gente, a gente está falando de CLM aqui. Sinceramente, isso aqui é um luxo. A empresa que tem CLM hoje é um luxo. O controle hoje em dia é feito em planilha. Assim, na maioria das empresas ainda é planilha. Sim, e-mail, né? E-mail. Ou os softwares jurídicos mesmo, que não têm a capacidade do CLM de dar essa visão integrada, holística, do processo todo dentro da empresa. É muito localizado ali, é quase um GED, né? Uma gestão de documentos, um repositório. Né? Então, assim, a gente tem muito chão para caminhar dentro de gestão de contratos. O investimento não é baixo no CLM normalmente, tá? Mais nas empresas maiores. Tem os CLMs mais leves, né? Mais acessíveis, mas né, para o empresário médio brasileiro isso não é tão acessível, tá? Por isso que é importante você ter alguma atenção para isso e ter alguma métrica, algum indicador mínimo para você ter um controle e isso não fugir completamente das suas mãos. Boa. Eu tenho uma dúvida. Eu aluguei, né, uma casa. Uhum. Aí eu soube que muitas corretoras, né, grandes empresas, já têm programadores, né, que fazem... Acredito que seja inteligência artificial também, já que eles utilizam que eles tiram grande parte do jurista em questão de contratos mais simples. Uhum. Faz uma minuta. Eles fazem um contrato, revisam, mandam. Então, tira essa carga do jurista. Como que isso tá influenciando agora? Né? Porque tá avançando muito Sim. a questão de inteligência artificial. Eu queria saber mais um pouco. E como o senhor acha que vai ser o futuro com essa vinda de mais inteligências artificiais no mundo jurídico? Boa pergunta. Inteligência artificial, tema da moda, inclusive o Carlos, né, veio aqui falar sobre isso, né? E ele é muito mais conhecedor do assunto do que eu. Mas na área de contratos, a inteligência artificial, ela realmente tem e vai ter está tendo e terá um impacto cada vez maior, tá? Hoje o uso ele é muito nessa linha que você mencionou, né? Contratos mais simples, né? Eles conseguem ser automatizados
utilizando inteligência artificial, outras ferramentas já fazem isso, mas a inteligência artificial é uma das ferramentas que pode ajudar a automatizar a elaboração desses contratos, a revisão dos contratos. Então, eu mando o contrato para você, você faz suas alterações, a inteligência artificial consegue identificar o que foi alterado, ela consegue ler e sugerir respostas, enfim. Ela tem esse uso muito fácil da gente perceber e da gente imaginar que ela tenha. Então, ela tem, de fato, este uso. Mas, mais que isso, né, e pensando não só nos contratos de dia a dia, os mais simples, né, que a gente chama, os mais corriqueiros, e que trazem menos risco, mas ela também funciona muito para extrair informações da minha base de contratos quando eu tenho um grande volume, né? Imagine fazer de novo aquela auditoria, e aí você tem que ler contrato por contrato para saber que cláusula eu tenho em cada um daqueles contratos. Por exemplo, uma cláusula de proteção de dados, se está adequada ou não, né, à lei ou ao que a empresa determinou, né? Então a inteligência artificial ela consegue extrair as cláusulas. Ela consegue ler o contrato, extrair a cláusula, dizer que está na 13.3 no contrato com a Stephanie e no contrato com o Pedro está na 11.1, né? Então, assim, ela tem um poder muito grande também de extrair dados. E não só esse tipo de dado, cláusula, etc., mas aí dados mais analíticos em relação ao próprio negócio. Então, assim, consumo. Poxa, eu estou comprando muito um insumo X, né? E o preço o custo que eu estou tendo com isso está aumentando, está disparando. A inteligência artificial consegue ver isso e já alertar e já corrigir, enfim. Poxa, vamos atuar. A cláusula de revisão do contrato existe, não existe, né? Qual é a condição que existe para aquela revisão daquele preço, né? Em que anexo que está estabelecido o preço, enfim. Então a inteligência artificial ela tem um poder muito grande. Eu acho que ela vem aqui para revolucionar de fato, né, a forma como nós lidamos com os contratos, com os instrumentos em geral, documentos jurídicos em geral, petições, tudo isso. Vai automatizar muita coisa, né? Mas assim, o trabalho do advogado, ele ainda eu acho que vai continuar sendo essencial se nós mantivermos a capacidade e cultivarmos na gente, né, também essa capacidade de enxergar o contrato, como eu disse lá no começo, como parte de um negócio muito maior, como parte de uma engrenagem, de um mecanismo muito maior, né, que é um negócio. Então eu sei por que aquele contrato é importante. Eu sei por que eu não posso contratar a Stephanie como a minha fornecedora exclusiva de embalagem, porque se a Stephanie tiver uma greve na fábrica dela, eu não vou ter embalagem para comprar. Então, eu não posso ter um fornecedor exclusivo de um produto essencial. Ou se ele for exclusivo, vou ter que ter outros mecanismos contratuais ali para garantir que se um dia você não puder me entregar o produto, eu tenha para onde fugir, eu tenho o que fazer, eu tenha como manter a minha atividade empresarial, né? Então, o advogado, e vocês que estão na faculdade, vocês têm que pensar muito nisso. Não adianta só ter o conhecimento técnico, vocês têm que ter sempre essa vontade e essa sede por entregar além do conhecimento técnico jurídico, para enxergar além do documento que você está produzindo, do parecer que você está fazendo, né? Entender como isso afeta a vida real, né? Porque nós somos treinados para enxergar risco, né? E a IA vai ajudar muito a gente a enxergar risco também, mas a gente consegue entender e conectar esses riscos com o documento, a gente consegue conectar esses riscos com o que a gente está produzindo, Contexto do negócio, e com né? a estratégia da empresa. Isso aí. Boa. E contratos, né? Você me corrija se eu estiver errado. Mas eu tenho a visão de que existe aqueles contratos que nem ela trouxe. Que seria que nem fosse o contencioso de massa, mas é a visão de contratos de massa. Sim. E o contencioso estratégico, que seria os grandes casos, seria os grandes contratos, né? Então, acho que ele, principalmente, acho que deixaria o advogado, em casos estratégicos, ele ia atuar de forma mais incisiva na parte do massificado, que já acontece hoje, por exemplo, no contencioso,
né, digamos assim, em Big Law, em escritórios de grande porte, que já tem um budget maior para esse tipo de coisa, mas até mesmo em empresas. E pensando também em formas práticas, você trouxe quais são as tecnologias e quais são a importância delas para os resultados do negócio. Você trouxe de KPI, você trouxe ali que você tira ali indicadores de riscos, etc., que traz eficiência para o negócio. Mas falando em implementação, é simples poder implementar um CLM, por exemplo, uma tecnologia que de fato traz soluções, porque eu imagino que tenha muito desafio. Você tirar uma dinâmica que é de por e-mail, uma dinâmica que é por planilha, que tem que ter alguém que fica preenchendo manualmente aquela planilha toda vez que faz um contrato novo, e você implementa uma tecnologia que de fato ela é eficiente, ela roda sozinha. Sim. Onde ficam ali os mares do desafio do jurídico? Vamos lá. Você mencionou uma coisa muito, muito bacana, né? Que hoje existem os processos massificados, né? Os processos aí de maior valor, né? Que aí acabam tendo até mais orçamento, né? Nos contratos já acontece algo do tipo. Já existem ferramentas de automação de contratos que cospem em contratos em massa também, né? Então isso já existe para contratos, né? Não em massa porque ainda estão muitos cliques aí, mas já é um processo que Sim. já está caminhando nesse sentido, né? E o advogado, né? Como é que ele fica nisso, né? Eu me lembrei de um cliente, né, no começo da minha carreira. Para você chegar no departamento jurídico, você ia até o último andar. Você saía do elevador, aí você tinha que pegar uma escada para chegar no jurídico que tinha uma sala trancada, né? Então você tinha que bater na porta, tocar a campainha lá para alguém abrir para você, né? Então, Nossa. isso era o jurídico antes. O jurídico tinha a sala trancada. Sim, poucas pessoas. O jurídico tinha essa cultura. O jurídico tem que ficar num lugar meio isolado, porque aqui a gente trata de questões confidenciais. Ninguém pode ouvir o que se trata no jurídico, né? Então tinha um pouco isso, né? Então, graças a Deus, as coisas mudaram. O advogado hoje, ele é isso que você falou. Ele tem que se dedicar, ele quer se dedicar, especialmente vocês mais novos, às questões mais estratégicas. Poxa, ficar fazendo aditivo para aumentar prazo de contrato, para renovar prazo de contrato, gente, é chato. É chato, eu já fiz muito. E às vezes a gente tem que fazer ainda. É chato. Mas e não é isso que a gente quer para nossa vida o dia inteiro, né? A gente quer fazer as coisas legais, quer estar perto da estratégia, quer decidir, né? Quer ajudar a implementar um projeto, quer ajudar as coisas a acontecerem, né? E um pouco disso reflete hoje no advogado no mundo jurídico mais atual, né? Hoje o advogado ele não é mais aquele que quer ficar na salinha, ele está hoje na sala lá com todo mundo, no open space, né? Ele está mais disponível, ele participa das reuniões desde o início da concepção dos projetos. Então, assim, essa é a atitude do advogado hoje, né? E voltando agora para a segunda parte do seu comentário, e aí já respondendo a sua pergunta, obviamente a integração do sistema ela passa por muitas coisas, né? Você não consegue implementar um sistema dentro de um processo que já está definido sem mudar esse processo. Primeira coisa. Então, a primeira grande dificuldade é fazer as pessoas entenderem que o processo que existia antes de você implementar uma ferramenta não vai ser o mesmo. Ele vai mudar. Então, é o primeiro ponto. Desenhar esse processo complexo, você conectar todas as pontas. Um CLM, por exemplo, você vai ter que pensar nas políticas de aprovação, nas políticas de contrato, nas procurações, para saber quem pode representar a empresa ou não. Você vai ter que pensar em uma série nas minutas, nas cláusulas. Tudo isso você vai ter que pensar e vai mudar. É um ótimo momento para você refletir e revisar um pouco a sua vida na área de contratos. Então, isso é uma mudança grande, né? Tem a dificuldade sistêmica também, né, tecnológica. Então, você vai integrar com sistemas do RP, um CRM, enfim. Vai ter uma dificuldade ali, vai ter um esforço de horas, vai ter dinheiro, vai ter muita coisa envolvida. Mas acho que a principal dificuldade, e acho que 100% dos convidados que vocês já receberam aqui devem ter falado sobre isso. Posso chutar, posso chutar, posso chutar? Pode chutar. Cultura. É isso. É isso aí. Que você faz lá, você implementa o CLM, agora, olha, gente, a solicitação do contrato é feita aqui, a revisão é feita aqui, paraná, paraná.
dá 1 minuto que você mandou o e-mail, chega um contrato por e-mail. Você pode fazer esse contrato aqui para mim, por favor? Entendeu? É isso, essa é a realidade. Os e-mails continuam, né? O CLM não adianta para nada se você não mudar a cultura. E é difícil mudar a cultura na área de contratos, muito em razão do mérito do advogado, dos advogados, né? Que a gente conseguiu, né, ser confiável o suficiente, né, para ser esse porto seguro. Poxa, penso em contrato, eu já penso lá no advogado. Vou mandar para a Stephanie lá, porque ela me resolve o meu problema, né? E quando você põe uma ferramenta, isso fica meio impessoal, fica meio distante, né? Você não sabe quem vai mudar, quem vai mexer no seu contrato. Você não sabe se é a Stephanie, que conhece o seu departamento como ninguém, e sabe que você não gosta de usar Doravante lá na minuta, né? Ou, não gosto de Doravante na minha minuta, no meu contrato aqui. Nossa, Doravante E a Stephanie sabe disso, ela nunca põe. Aí volta o contrato com o Doravante, que não foi a Stephanie que mexeu, foi o Pedro. Né? Tem um ali no Word, né? Tem a revisão no Word, né? Exato. Então, assim, isso é muito complexo, porque fica impessoal. E o trabalho nosso é pessoal também. No fundo, como você sabe muito bem, são pessoas, né? Que ajudam as pessoas. Então, fica impessoal. E aí vem também o passo que o jurídico tem que tomar, ou quem for fazer a gestão dos contratos, que é entender um pouco essas sutilezas, né? Também acomodar um pouco esses interesses que são diferentes dentro das empresas, né? Essas formas, esses estilos de comunicação, tudo isso traz uma complexidade para o processo cultural que todo mundo tem que se ajustar. Então, a gente costuma muito cobrar o usuário, né? A pessoa não usa, né? Poxa, tá lá o manual. Poxa, esse manual tá bem feito. Né? O treinamento que eu fiz foi suficiente? Poxa, eu fiz o treinamento e toda semana ainda tem a mesma dúvida. Qual é a reação normal? Poxa, o pessoal não aprende. Não, mas não é a gente que não ensinou direito. Então, assim, é um pouco essa balança que não é... Claro, vai ser sempre um ponto de atrito, mas que tem que ser levado com carinho e com atenção por todos. É aí que é interessante que entra o Product Design, né? Por exemplo. Isso. Vai trazer a experiência do usuário, que inclusive um serviço que a Vita faz, eu imagino, e no escritório a gente também faz, que é entender, às vezes, da própria ferramenta, que é impossível de você entender como ela funciona, ela não é intuitiva, pensando em neurodesign, ela não consegue se adaptar ao consumidor e ao que, como seria a maneira mais fácil de utilizar, ele vai pro e-mail de novo, né? Exato. Então, é sempre esse contrapeso também de a gente entender que às vezes nem sempre é só, mas também pensando na ferramenta, como ela foi feita, se ela é criada para o usuário, se ela vive hoje o contexto que a gente vive de informações rápidas e poucas informações, e poder trazer isso de forma massiva, porque esse é o contexto que a gente vive hoje. Eu acho que é por aí, eu acredito, né? É isso, assim. Hoje eu cheguei aqui um pouquinho mais cedo, né? Eu encontrei a Stephanie. Ela falou assim, a minha primeira dúvida é muito básica, o que é gestão de contratos, né? Então, eu falei, isso já me deu um clique muito bom para a nossa conversa. Eu falei, poxa, mas a gente está tão acostumado e está tão focado no que a gente faz, que a gente perde noção de que há diferença de conhecimento, de experiência e de dia a dia entre as pessoas, né? Então, nós que lidamos com contratos estamos muito focados nisso. Então, para a gente é muito simples. Poxa, é só apertar no botão X, Y, Z. Poxa, ele não sabe que a cláusula mandatória fica lá no banco de cláusulas e tal. A pessoa... O que seria um banco de cláusulas? O banco de cláusulas é um tipo repositório, isso que eu ia perguntar. né, dentro do CLM, da ferramenta, que tem Cláusulas prontas para você usar que mais se adequa Entendi. àquela situação. Aí meio que, sei lá, tem opção ali dentro do... Você está fazendo um contrato, tem opção de banco de cláusulas. Você vai lá e seleciona e ela enfia no contrato. Exatamente. E isso tudo a gente fala que é para empoderar o usuário, né? Para que ele dependa menos do jurídico para fazer contratos mais simples, né? Então, contrato de confidencialidade é o básico, né? Nenhum advogado quer fazer o tal do NDA. Então, você deixa o usuário selecionar a cláusula que melhor se adapta àquela situação. Então, a gente está querendo sempre empoderar o usuário. Quando o usuário fala, gente, eu não estou sendo empoderado, eu não consigo usar, a gente reclama. Porque a gente perdeu um pouco a noção de que ele está lá com o chefe dele na orelha dele, ele está lá com os prazos dele para entregar. E o contrato, para ele, é um problema, é uma burocracia. Não é o que ele faz. Sei lá, ele vende.
Ele é um cara de venda, a pessoa tá vendendo. Tem que assinar um contrato para ele, é um parto, é chato, é trabalhoso, é burocrático, atrapalha a vida dele, né? E a gente perde um pouco a noção disso, né? E não pensa na experiência do usuário. Então, acho que as ferramentas têm um pouco a melhorar nisso, na experiência do usuário. Não são tão intuitivas hoje. Mas nós também que estamos à frente desses projetos, temos que pensar nisso. Poxa, como é que eu vou fazer então um contrato que seja fácil para o meu usuário entender onde ele pode mudar a cláusula? Como é que eu vou deixar claro para ele que cláusula ele vai poder usar num contrato de prestação de serviços de consultoria ou de treinamento? Como é que eu vou fazer isso mais óbvio, mais claro, mais didático possível, para que ele não venha me perguntar, né? Ele me pergunte uma vez, entenda, entendeu? Então, não é simples, mas é algo que, se bem feito, com calma, poxa, realmente vai economizar muito dinheiro para a empresa, né? Porque hoje o contrato ele pode demorar até 6 meses para ser assinado, assim, em média, um contrato de maior complexidade. Em termos de custos, tem estudos que dizem que pode custar de $5.000 a $30.000 a assinatura de um contrato. Assinatura só. Só a assinatura. De tempo das pessoas envolvidas nele. Entendi. Então, assim, às vezes até um escritório externo que precisa contratar, tarará. Mas por isso que é importante pensar em contrato. Estudos, né, outras pesquisas indicam que 9% do valor do contrato, esperado do contrato, ele se perde durante a execução, a assinatura e a execução do contrato. Então, o contrato ele é algo essencial para a empresa e do jeito que ele é feito hoje, as empresas estão perdendo dinheiro. Então, é preciso cuidar disso com carinho, com atenção e com a relevância que tem. E, por exemplo, no uso em si dessas ferramentas e da plataforma digital em que elas se encontram, na sua experiência, quais considerações seriam mais importantes no quesito segurança e conformidade regulatória, Tá. tanto para a empresa quanto para o cliente, para todos os envolvidos aí? Tá. É que eu imagino que tem uma questão de privacidade, né, Sim. dentro, porque é muita informação, Exato, né, muita exato. coisa confidencial que rola dentro desses CLMs, né? Exato. E aí é um ponto legal que vocês mencionaram. Tem a questão óbvio, da privacidade, da proteção dos dados, né? Quando tem muito dado pessoal, né, dentro desses ambientes. Então, é um requisito de segurança importante que essas informações estejam ali seguras, disponíveis, corretas, precisas. Então, isso é super importante. Mas também é importante pensar nas questões confidenciais que estão ali. O contrato traz valor que você paga para alguém. O contrato traz a sua estratégia, que produto que você está desenvolvendo, onde você está investindo, que empresa você assinou um MOU para comprar. Tá meio que pode estar tudo dentro desse ambiente, né? Então há uma questão de confidencialidade, além de privacidade, né? Que privacidade a gente trata mais de dados pessoais, de confidencialidade que é muito importante e muito sensível. Por isso que você tem que estabelecer ali os acessos corretamente, né? Para que você tenha controle de quem está tendo contato, quem pode fazer download, upload de informações. Aí Né? entra a gestão de acessos. Gestão de acessos, segurança da informação. Né? É importante também que essa informação esteja sempre disponível, íntegra. Né? Então, acho que do ponto de vista de segurança, né, acho que essas são as duas maiores preocupações. E claro, isso vai aumentando, isso tem um dado sensível lá dentro, então isso ainda é mais preocupante, ainda mais relevante, né? Mas acho que seriam esses dois pontos os mais os principais para se olhar em termos de segurança. Muito bom, parabéns. Tô gostando bastante do assunto. E assim, né, você trouxe todo esse know-how de experiência, mas pensando naquele que quer seguir carreira. A gente nunca deixa de trazer essa visão, que é a visão nossa. A gente trouxe um conteúdo um pouco mais técnico, mas a visão nossa aqui de contratos. Que você trouxe vários segmentos em contratos. Desde o estagiário, que vai fazer o contrato massivo, desde o gerente sênior, que vai fazer toda a gestão e estratégia
da esteira. Uhum. Como que eu, estudante, ou eu, advogado júnior, enfim, eu quero seguir nessa carreira de contratos, o que você acha que a gente precisa ter? Para pensar sempre eu estou, porque normalmente a gente vai estar na linha de frente. Uhum. A gente vai estar lá fazendo, confeccionando é uma palavra muito jurídica, Sim. né? Quem confecciona os contratos. Mas Quase romântico, né? é romântico, né? Mas a gente também pra gente pensar nesse outro lado, que eu acho que é sempre bom pensar a operação junto com a estratégia. Claro, claro. É uma pergunta muito legal. Capciosa. Não, eu pensando na minha carreira, né? Eu fui muito. Oportunidades surgiam, eu agarrava a oportunidade e começava a trabalhar. Acho que é um pouco o mal da minha geração, que a gente era meio assim, carreirista, né? Você abraça o emprego e fica nele, você não perde o emprego. 20 anos. Fica de nesse emprego, emprego, né? exato. E até o Pedro esses dias estava numa palestra, ele estava palestrando, e eu assisti a palestra, muito boa, parabéns, Pedro. Obrigado. Era sobre os conflitos geracionais. Conflitos geracionais. E eu vi um pouco isso, assim, que a geração, né, mais nova, ela também não gosta de fazer coisa chata que nem a gente não gostava, também reclama do chefe como a gente reclamava, etc. Só que vocês falam mais. Isso é ótimo. E vocês são muito mais criativos para achar soluções para os problemas, o que também é ótimo, né? Então, o que eu assim, daria de dica? Explorem, fortaleçam esse aspecto criativo de vocês, assim. Porque contratos é uma área do direito que a gente usa muito a criatividade. Porque, às vezes, um problema de negócio ele é resolvido com uma solução jurídica. E só a criatividade, e aí talvez demore um tempo para chegar lá, se chegar, vai conseguir fazer com que você solucione certos problemas. Você precisa usar muito a criatividade porque o contrato ele é um grande quebra-cabeça, né? Se você tirar uma peça do lugar, ou se você puser uma peça que não é para estar naquele lugar, ele não vai fazer sentido. Ele vai furar. A pessoa que vai ler não vai entender. O juiz que vai ler não vai entender. Então, a criatividade é um elemento muito importante para quem quer trabalhar com contratos. E estou aqui com duas pessoas muito criativas. Ah, que fofa, né? Que fofa. Vocês são. Então, isso é um primeiro elemento. O segundo elemento que eu acho que todo mundo tem que ter em mente, e eu falei lá no começo, contrato ele é parte de um mundo dos negócios, o mundo das transações comerciais. A gente precisa entender um pouco de negócio, precisa entender um pouco de estratégia. Quem quer trabalhar contratos precisa entender de risco, precisa entender de estratégia e risco. Não tem como, né? Porque é isso que ele vai refletir no contrato. E aí é neste momento que ele vai poder ser decisivo na vida de uma empresa. Né? Eu, assim, cansei de ver exemplos de contratos que salvaram empresas. Cansei de ver exemplos de advogados que deram uma opinião em relação ao contrato que extrapolava o jurídico, do tipo, você não pode ter esse fornecedor de forma exclusiva, né? Naquele exemplo lá da embalagem, que salvaram, literalmente salvaram algumas operações. Então, assim, acho que seriam essas as qualidades que eu diria para vocês desenvolverem. Mantenham-se, obviamente, estudando, estudem. Gente, hard skill, né, que a gente chama, né, o conhecimento técnico, ele é importante. Ele é importante. Vocês, né, o pessoal do Mackenzie aqui, o pessoal que não é do Mackenzie também, estudem, estejam sempre atualizados. O mundo muda muito rápido. Então, mantenham-se, leiam livros, não fiquem só no TikTok, assim, isso tudo vai trazer bagagem para vocês, né? De ter um momento em que vocês vão se socorrer desse conhecimento, desse estofo que vocês vão adquirir com o tempo, para ter a criatividade e a solução no momento certo. Boa. E levando em conta a sua trajetória, né, os anos de experiência e o mundo atual, que está mudando cada vez mais rápido, como você vê esse futuro de gestão de contratos e o papel do advogado com o avanço tecnológico que está vindo? Como você acha que ele vai ser, a relação? O mundo está mudando muito rápido, cada vez mais rápido. E que bom, né? Acho que a evolução, ela é sempre, o progresso é sempre bem-vindo. Né?
A gestão de contratos, eu acho que ela está num caminho legal e vai continuar nesse caminho de usar mais tecnologia. Então, o advogado vai ter que ter mais conhecimento de tecnologia, vai entender um pouquinho mais de analytics, ele vai ter que entender um pouquinho mais de dados, ele vai ter que entender um pouco mais de como mostrar o valor do trabalho dele através desses dados. Então, ele vai ter que ter um pouquinho mais de interesse, né, nessas áreas, porque as ferramentas elas vêm para ficar. O CLM é a primeira delas. Eu acho que isso vai evoluir muito rapidamente. A gente vai falar daqui a pouco de contrato autoexecutável, enfim, uma série blockchain, uma série de tecnologias que já existem, mas que estão vindo cada vez mais fortemente para a área de contratos, né? Então, tecnologia vai ser o tom, vai dar o tom na área de gestão de contratos, e o advogado vai precisar saber lidar com isso e vai precisar entender um pouquinho mais de dados, né? Isso vai ser essencial para ele poder extrair os dados, entender os dados e usar isso no dia a dia dele, no trabalho dele de gestão de contratos. Não sei se eu respondi, mas eu acho que é. Muito bom, Acho que é muito por aí. bom. Caminhando aqui pro nosso final. Uhum. O episódio ficou excelente. Parabéns, gostei bastante, aprendi bastante nesse episódio. Espero que Pelo tenha menos gostado. contratos foi um tema, é a primeira vez que a gente traz esse tema. Uhum. A gente nunca falou de contratos aqui. E eu acho que é um tema muito legal. Uhum. Que qualquer coisa é a vida do contrato, entra aqui e toda relação comercial. Sim. Então é um tema realmente muito interessante, muito legal pensar sobre a eficiência do contrato, né? A operação do contrato. E indo para nossa sessãozinha final, Uhum. a gente queria trazer aqui que você pudesse indicar para quem está te ouvindo, para quem tá te ouvindo agora, uma dica de livro, uma dica de filme que não precisa ser sobre esse tema que a gente está discutindo, Uhum. tá? Filme e livro, tá? Filme e livro. Livro e filme, na verdade. Livro e filme, né? Livro, Tá nessa bom. ordem. Livro e filme. Aham. E não precisa ser sobre o tema, mas pode ser um que você goste, tá? Poxa, o livro eu tenho. É um romance, na verdade não tem nada a ver com direito. Sem E problemas. eu acho que eu tô com medo de errar o nome do livro, mas é A Canção do Mar. É um livro muito bonito. Fala um pouco sobre a Segunda Guerra, enfim, é bem Canção legal. do Mar. Eu não me lembro o autor. O autor, não me lembro, desculpe. Que isso, Daniel? Mas é um livro que me vem assim, porque ele me marcou muito. Assim, ele é uma história triste, né? Claro, é um romance. Mas é uma história bem bonita. É Boa. bem legal, eu recomendo. Agora um filminho. Poxa vida, sabe que esse negócio de série, né? A gente acaba não assistindo tanto filme É. mais, né? Mas deixa eu pensar num filme. Poxa vida. Então, enquanto isso, a nossa co-host É. vai dar uma indicação de Faz livro e de tanto tempo que eu não filme. fiz um filme. Bom, livro, um dos meus favoritos é 1984, de George Orwell, Ah, sim. Ah, legal. porque ele me marcou muito no ensino médio, né, Sim. por causa do vestibular, mas ele reflete uma realidade que eu vivi na pele, né, Aham. então... Fale mais. Acho que é uma curiosidade Eu vou te interessante. explicar, eu sou de Cuba, Aham, eu nasci lá e vim pra cá quando eu tinha 13 anos. aham. Então, a realidade explicada no livro, ela é muito, muito, extremamente semelhante com a que eu vivi lá e a minha família. Uhum. Então, esse livro me impactou tanto, me marcou tanto de ser uma ficção, né, e ser tão real Uhum. que eu amo de paixão esse Uhum. livro. Uhum. Muito bom, muito bom. Muito boa. Agora o De filminho, filme, tem que ter um é filminho difícil também. também, eu Eu curto lembro- mais sério, Eu assim. também tô na série, mas eu lembrei Tem que de ser um. um filme. Parasita. Parasita é um bom muito filme. Gostei muito desse filme. Parasita. Parasita. Não precisa ser o seu favorito, mas um que você indique. Eu indico. Acho que todo mundo já assistiu, né? Isso é chato, porque todo mundo já assistiu, mas tudo bem. É um filme vale a pena, bom, vale a pena, vale a pena. Eu tô muito esperando agora. Agora vai ficar Se um você tivesse me avisado silencioso. que vinha essa pergunta no Não, nunca aviso. Exato. Eu nunca aviso. A pergunta é sempre tem que vir de surpresa, porque tem que vir num conteúdo denso, técnico. Aí eu faço a pergunta do nada pra dar um Descontração. branco, pra dar um branco na pessoa não sabe o que vai responder. Oh. Eu gosto muito de filme de romance e Certo. clichês de Natal. Uhum. Clichê Acho de tão Natal. gostoso. Mas um que eu acho muito bonito é O Último Natal. Acredito que seja a tradução Last Christmas. É um filminho bobo,
Sim. Triste. Último Natal, nunca ouvi falar. Não Last tão bobo Christmas. quanto Esqueceram Que de nem a Mim. música. Esqueceu de mim. Igual a música, sabe que tem? É o mesmo nome. Último Natal. A atriz principal Last que Christmas. fez Game of Thrones. Hum, Emilia Ah, Clarke. Acho que o nome Emilia dela, né? é a Targaryen ou não? Não. É, a Targaryen. É a Targaryen? Ah, tá. É Targaryen? Acho que é, a loira. Falou. Isso, Ah, falou. tá. Daenerys, a Daenerys. É Daenerys, A mãe é. dos dragões. É, isso aí, isso É aí. com ela, eu acho esse filme muito bonito, muito bonito. Eu adoro romance, eu adoro um clichê assim. É, Eu legal. acho que traz leveza, né? Bom, muito bom. Você viu, né? Eu fui pra tristeza e você foi pra leveza. Que bom, tivemos um Bom, contraponto. temos um aí. equilíbrio aqui, exato. não? Temos um equilíbrio aqui, muito bom. Bom, o episódio ficou incrível. Muito, muito obrigado. Tirando esse finalzinho, né? Não, o Você finalzinho é me bom. Dá uma... deixou aqui, É bom dar uma, me lembrei de um dar uma desequilibrada. E vamos falar um pouquinho dos nossos parceiros e apoiadores. Começando pelo Faila Lima Advogados, grande Daniel, que nos ajudando aqui no podcast, apoiando o podcast. Inclusive, dê uma olhada nas redes sociais deles, no site, que é failalima.com.br. Isso. Faila Lima Advogados, LinkedIn, Instagram. Também aqui nesse espaço incrível aqui do The Hub, que é a iniciativa sobre um ecossistema de inovação jurídica, né? É um hub de inovação jurídica. E é muito, muito legal aqui. Recomendo que sigam, que acompanhem. Juntamente, eles acolhem outras empresas, que é a Vita Visual Law, que também faz design sobre contratos, faz também design Visual Law no todo, né? Vita Visual Law já é meio autoexplicativo. A Juristech Plus também, que está junto com eles, mas já é mais voltada para dados, que também foi algo muito discutido aqui. Realmente super agradeço o episódio. Se quiser deixar suas redes sociais aqui para quem quiser te seguir, é a rede social que você esteja mais ativo, não sei. Eu tô mais ativo no LinkedIn, né? Então, Daniel Ávila Faila, com Bom, 2 L's ou Faila. 2 L's. Tô lá no LinkedIn, se quiser me adicionar, fica à vontade, tô lá pra gente bater papo. Instagram é fechado, então não tem muita graça. Pra família, Exato, família. pra família, exatamente. Boa. E não é Faria Lima, tá? É Faila Lima. É Faila Lima. Faila Lima, por favor. E bom, perfeito. Obrigado, Stephanie. Espero que você tenha gostado de gravar aqui conosco. Foi incrível, minha primeira vez. Não, foi muito Mas bom. Foi muito bom, muito bom. Parabéns. Muito bom mesmo. Fico Foi muito feliz, bem, então. muito bom. Fico muito feliz. Eu super agradeço aqui também o apoiador do Advogado Gestores, que é a coluna aqui, que também traz artigos super interessantes. Então, super agradeço você que ficou aqui. Curte, comenta, compartilha. Ajude aqui o nosso projeto. Estamos crescendo cada vez mais e fico feliz com isso. E ficamos por aqui. Um grande beijo, um grande abraço. Tchau, tchau.